festa na casa, né? Vocês podem se sentar aí um minutinho aí, glorificando o nome do Senhor, adorando o Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui nessa casa que é chamada Casa de Oração, para glorificar o nome do grande, né? Agradecer o Senhor pelo favor, pela bondade dele sobre as nossas vidas. Hoje se comemora o aniversário dessa casa, dessa igreja. E a palavra que eu libero para este local é que o Senhor possa trazer serventes para este lugar. Amém. Os mesmos serventes que esteve ali na boda de Caná da Galileia, quando faltou o vinho. Porque servente é ligado. Eu acho tão interessante, eu não vou pregar sobre serventes, mas servente é aquele que serve, né? E interessante é que servente, ele não comenta o que está nos bastidores. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de ministrar a palavra dele nessa manhã. Eu quero agradecer mais uma vez a pastora dessa igreja, a pastora Marinete, o pastor Reginaldo. Muito obrigada ao Senhor. É uma honra estar nesse lugar. Eu me sinto de casa aqui. Já tinha alguns dias que eu não vim aqui nesse lugar, né? Tivemos aqui numa vigília onde que o céu desceu, né? Ficou baixinho aqui para a glória do nome dele. Vimos o Senhor curar neste lugar. Eu quero agradecer o Senhor, louvar a Deus pela vida do meu esposo, que tem me incentivado a caminhar nessa jornada de fé. Que na verdade eu preciso confessar, pastor, que eu gosto de ser dona de casa. Gosto mais de cuidar da minha casa. Gosto muito, muito, muito de limpar a minha casa, de lavar minhas roupas, de organizar a gaveta. Gosto muito dessas coisas. Mas o Senhor, ele nos dá uma ordem, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Eu quero agradecer o Senhor mais uma vez pela vida do irmão Fernandinho, que foi essa ponte que fez com que nós chegássemos até essa casa, né? Até esse lugar. E hoje a gente tem aqui uma convidada também. Nós temos aqui a Estherzinha, glória a Deus. Temos a Ana, a esposa do irmão Fernandinho, está acompanhando a gente aqui hoje, nessa caravana. E vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa família. Eu conheço o irmão Fernandinho ali, mas a Ana antes da Esther. Viu, Esther? Conheço os seus pais antes de você chegar. E eu fico muito feliz de saber. Eles são meus vizinhos, gente. Eu quase não vejo esse povo. Às vezes, quando eu passo ali, eu falo, meu Deus, parece até que não mora ninguém. Pastora Cristiane, Deus abençoe a sua vida, mulher de Deus. Eu quase falei assim, eu não vou não, porque eu sei que ela tá lá e ela vai assumir esse lugar ali. Quase que eu joguei isso aqui na sua mão hoje, pastora. Mas é porque eu essa semana eu tô com uma labirintite aqui meio atacada. Mas eu oro o Senhor nessa manhã de hoje e peço a Ele que Ele venha glorificar a poderosa palavra dEle. É o nome de Jesus que eu venha falar aquilo que o céu queira que seja falado e não aquilo que o homem queira ouvir. Que nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir o direcionamento do Senhor. E quando nós falamos de avivamento, é bem verdade que a igreja do Senhor, principalmente os pentecostais, gosta muito de ser avivados pelo poder que vem do céu. Nós gostamos mesmo de sentir o fogo abrasador do Senhor sobre as nossas vidas. Nós gostamos muito de ouvir profecia, mas hoje nós iremos ouvir a maior profecia que já houve, que existiu e que continuará existindo nessa terra, que é a poderosa palavra de Deus. Enquanto eu perguntava ao Senhor o que eu falava com a igreja, o que eu iria falar com a igreja nesta manhã, eu vi que era aniversário da igreja, mas também hoje se comemora a Páscoa do Senhor. Hoje nós comemoramos a vitória que o Senhor teve na cruz e a vitória de Eva e Adão lá em Gênesis depois da queda. Porque lá em Gênesis houve uma promessa, que aquele que nasceria da mulher iria esmagar a cabeça da serpente um dia. E hoje nós estamos aqui para comemorar, para glorificar o Senhor por essa redenção, por essa salvação, por essa reconciliação entre o homem e Deus. Isso caiu lá no Gênesis, lá no Éden. O homem perde o seu relacionamento com Deus ali. Ali o homem peca. E o Senhor, Ele restaura isso na cruz do Calvário, ali no madeiro. E é motivo para nós glorificarmos ao Senhor, adorar esse Deus com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com casamento bem ou com casamento passando por seus reveses. É motivo para glorificar
glorificar ao Senhor. Mas a igreja do Senhor não vai viver um avivamento. Quando eu falava com o Senhor, eu falava, meu Deus, mas o que falar numa manhã de Páscoa, num aniversário de igreja? O Senhor, ele falava comigo assim, filha, a igreja na terra, e eu glorifiquei muito o Senhor quando elas louvaram esse hino aqui, quando essas meninas dançaram esse hino, porque o Senhor palestrava no meu coração que a igreja, ela não vai viver um verdadeiro avivamento enquanto nós não reconhecermos a presença do Eterno no nosso meio. Aleluia, nem li o texto, mas eu já estou sentindo muito Deus aqui. Eu nem li o texto, mas eu já estou sentindo muita presença do Eterno aqui nessa manhã. Porque o Senhor falava comigo, eu falei, peraí um pouquinho. Está pensando que eu vou avivar a minha igreja, a minha noiva de qualquer jeito? Eu não vou avivar a minha noiva de qualquer jeito. Primeiro eu vou posicionar a noiva e depois eu vou avivar a noiva. Primeiro eu vou visitar a noiva, depois eu vou avivar a noiva. Aleluia. Glória a Deus. Dentro das minhas perguntas e os meus porquês para o Senhor, eu convido você a abrir a Bíblia aí no livro de Lucas. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Eu prometo a vocês que eu não vou cansá-los, mas eu preciso de ser rápida e correr aqui ligeira para poder tentar passar um pouquinho daquilo que o Senhor palestrou no meu coração. Mas já diante de mão, nós estaremos aqui no máximo falando 30 minutos para não enfadar a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Livro de Lucas 7, no verso 36, nós estaremos lendo 36, 37, 38, 44, 46 e 48. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis com a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugando-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regrou-me com os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Glória a Deus. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. O Senhor palestrava muito no meu coração sobre a honra devida ao Senhor. Como que a igreja tem honrado o nosso Deus? A Bíblia define a honra não uma mera posição social, mas como reconhecimento do valor inerente que Deus dá a toda a criação. Isso envolve respeito, reverência, ação, principalmente a Deus, através da obediência, confiança, adoração, obediência aos pais. Isso é honra. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e a gente começa a ler esse texto aqui do livro de Lucas, que escreveu o Dr. Lucas no 36, a gente vê aqui um fariseu fazendo um convite para Jesus.
A gente vê aqui o fariseu convidando Jesus para uma festa. A gente lê aqui que Jesus, ele entra dentro da casa de um fariseu. Mas espera aí, missionário, o que é um fariseu? Eles eram conhecidos por o seu conhecimento e o seu doutorado na letra e nas tradições de Moisés. Só que também era um povo que eles conseguiam manipular e exercer também autoridade sobre esses povos, sobre os pequenos que existiam naquele lugar. Só que Jesus, ele chamava eles e os repreendia, principalmente pela sua hipocrisia e por colocar ênfase nas aparências externas de religiosidade e que não tinha nada de transformação genuína. Então eles eram assim, eles conheciam a lei, eles estudavam a lei, só que eles perseguiam o povo. E o texto sagrado nos diz que Jesus, ele foi convidado para entrar na casa de fariseu, para poder cear com o fariseu. Eu acho tão interessante porque quando eu lia esse texto, o Senhor Jesus, ele me fazia algumas perguntas, e de algumas perguntas que ele me fazia, é quem tem entrado na sua casa e quem tem ceiado na sua mesa. Quem você tem convidado para participar da sua mesa? Quem tem se assentado na sua mesa? Você tem trazido alguém para a mesa para honra? Ou você tem trazido alguém para a sua mesa para desonra? Você tem trazido alguém para a sua casa para honrar a sua família? Ou você tem trazido alguém para a sua casa para sentar, apontar e acusar a sua família? Eu acho tão interessante, pastora, é que eu anoto algumas coisas que é até muito importante que o Senhor fala, mas como o ministério profético que o Senhor me deu, o céu vai começando a trocar tudo e eu entrego aquilo que o céu me entrega, porque o meu compromisso nessa terra é com o céu e não com o homem. As perguntas é essa: quem é que você está sentando na sua, quem que você está trazendo para as suas festas? Quem está sentando na sua mesa? Quem que está partilhando o seu pão? Quem que está comendo com a sua família? Quais são os tipos de conversa que estão sendo roladas na mesa da sua casa? Eita glória! Porque esse fariseu aqui, a intenção dele não era de honrar Jesus. A intenção dele aqui não era de dar um prato de comida a um carneiro, um cordeiro, que é o costume dos israelitas comerem. Não era comer um pão, não. Não. A intenção desse fariseu aqui era pressionar Jesus. A intenção desse fariseu aqui não era honra nenhuma a Jesus. Ele trazia a Jesus para sua mesa para poder ver se conseguia pegar Jesus na sua lei, no seu conhecimento. Mas o que eu acho tão interessante e tão lindo do céu é porque mesmo ele achando que pegaria Jesus, assim mesmo ele achando que poderia enrolar Jesus ali na mesa, Jesus ele vai, ele entra, ele senta, porque ele tinha convicção de quem ele era. A minha pergunta para a igreja nessa manhã, dessa manhã de hoje é: você sabe quem você está convidando para a sua mesa? E você sabe quem é que habita dentro de você? Se há uma autoridade delegada do céu sobre a sua vida para você se comportar diante das conversas da mesa? Eu sinto muito Deus aqui. Jesus ele entra e ele senta ali. Ali existiam os convidados que eram chamados para o banquete. Ali existia também os familiares. Os convidados muitas vezes vinham e ainda existia. Eles falam que nessa cultura eles chegavam na casa, se assentavam. E as mesas naquele lugar, isso porque eu vi, nós estivemos pela misericórdia do Senhor na Palestina. E na Palestina as mesas elas são bem baixinhas.
Eles não sentam em cadeira, eles sentam almofadas no chão. E agora lá os restaurantes, quando tem, né, para os convidados, eles colocam um banquinho assim, bem baixinho mesmo, pastora. Você quase senta no chão. Então o costume deles era se assentar e colocar os pés para trás. Só que a festa, um banquete que eles convidavam ali, eles tinham os costumes de deixar as janelas abertas e as portas abertas. Aqueles que estavam do lado de fora, que não eram convidados, eles entravam e observavam. E eu acho tão interessante porque eles não eram convidados, mas o resto da festa eles comiam. Mas o que eu acho tão interessante, que o Senhor começa a falar comigo nessa manhã, é que nós estamos diante de uma igreja que foi convidada. Não vai comer sobra, porque é um prato preparado, reservado para cada um nessa manhã de hoje. É um prato especial para você. Talvez o Senhor vai falar essa palavra de uma forma com alguém, mas eu tenho a certeza e a convicção que Deus vai falar em algum momento com você, porque o céu preparou um prato para você nessa manhã. E o texto sagrado nos diz que havia uma mulher naquela cidade, uma mulher pecadora. Alguns dizem que aquela mulher era uma prostituta. E essa mulher, quando ela chega nesse lugar porque ela vê o quê? Ela vê uma porta aberta. Eu acho tão interessante que quando eu lia esse texto, o Senhor falava comigo assim: filha, se tem gente que está sentado na mesa, não está dando honra, eu abro a porta para alguém entrar e honrar. E eu vejo o céu trazendo pessoas para a mesa nessa manhã. Eu vejo Deus trazendo pessoas que estão de fora, mas que está vendo uma porta aberta, está vendo algo através de você, e vai chegar um momento que o inferno não vai conseguir mais ter domínio. Vai entrar para a mesa, vai chegar para a mesa, vai entrar para a presença, vai sentar no ambiente. Tem porta aberta. Eu vejo porta aberta. E se a porta aberta, é alguém que está entrando, é alguém que está chegando. E eu acho tão interessante que ela era vergonha naquela cidade, mas o Senhor, ele não vê a condição da pessoa. Pode estar pecando, pode ter pecado, mas quando tem uma porta aberta, através de um ato de fé, o céu entra no lugar e resgata. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Essa mulher, ela entra e ela começa. O texto diz que ela entra e ela leva com ela um vaso de alabastro. Esses vasos eram umas botijinhas pequenininhas. E essas botijinhas, os historiadores dizem que essa botijinha, ela ficava no pescoço pendurada numa correntinha. Todas as vezes que ela se prostituía, elas usavam um pouquinho daquela essência para poder ficar cheirosas. Eu acho interessante que o texto sagrado nos diz que ela chega com esse vaso, que ela leva esse vaso para este ambiente, para esse lugar, e ela começa a molhar, a chorar e morar e regar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ela usava aquele unguento, ela quebrava aquilo ali. E quando eu lia isso aqui, o Senhor falava comigo assim, aquilo que ela usava para honra, para desonra, ela está usando nesse ambiente, nesse momento, para honrar, para adorar, para glorificar o Rei da Glória. Porque enquanto ela ungia, ela reconhecia a necessidade dela diante do Pai. Tinha alguém que estava sentado na mesa, tinha alguém que estava comendo com Jesus, mas não sabia como honrar, não sabia como se prostrar.
rei estava ali, que o mestre estava ali. Era alguém que era um fariseu, era alguém que queria somente apontar, somente acusar. Mas aquela mulher chega ali diante de Jesus, atrás de Jesus. Ela começa a chorar, ela começa a ungir os pés de Jesus com as lágrimas e com unguento e enxugar com seus cabelos, porque ela dizia: eu sou pecadora, mas eu preciso. Eu estou nesse estado, mas eu preciso. Eu estou aqui porque eu reconheço a sua santidade. E eu vim aqui para dar honra. Eu vim aqui não foi somente para sentar na mesa. Eu não vim aqui somente para receber honra. Eu venho aqui porque eu reconheço a minha necessidade que eu tenho do Senhor. Porque não adianta nada eu sentar na mesa. Eu sentar na mesa enferma com o mestre e não dizer para o mestre que eu preciso de cura. Não há tempo. O Senhor, o céu, Ele quer derramar um avivamento sobre a igreja dele na terra. Mas nós precisamos de dizer para o Senhor o quanto nós necessitamos dele. Quebra o seu vaso aí nessa manhã. Quebra o seu vaso aí nessa manhã de hoje. Fala pro papai como que tá aí dentro de você. Sepulcro caiado, não. O madeiro custou 39 chibatadas. 39 chibatadas multiplicado por 3 dá 117 chibatadas, porque as pontas eram de osso de carneiro, 3 pontas em cada chicote. Peraí, eu não aceito me posicionar diante daquele que tem poder e glória. Eu não me aceito me posicionar diante da cruz do Calvário, enferma, sem contar para ele como eu estou. Eu preciso mesmo, eu peco mesmo. De vez em quando eu falo coisas que não te agradam, mas eu estou aqui porque eu quero ser alinhada. Eu vou sentar na mesa. Eu cheguei aqui hoje para adorar o mestre. Eu cheguei aqui hoje é para reconhecer a presença dele. Peraí um pouquinho. Acho que é interessante. Olha o que o Senhor está falando comigo aqui. É Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A honra. Há uns, eu acredito, se eu não me engano, uns 45, quase 50 anos atrás, existia uma pregadora nos Estados Unidos pelo nome de Kathryn Kuhlman. Os ambientes onde aquela mulher ministrava a palavra era de cura e de milagres. Você não está entendendo? Vai lá no YouTube e vê lá. Kathryn Kuhlman. Eram milhões de pessoas que iam. Era muita gente que ia. E quando eles chegavam naquele ambiente, é tão interessante que quando a gente vai assistir os vídeos de Kathryn Kuhlman, a gente pensa que ela ia pregar igualzinho o missionário de Zélia aqui, né? Ou então ele ia dar gritão de glória a Deus igual o irmão Fernandinho. Não. O Senhor está aqui. O Espírito Santo se faz presente. Aleluia. Assim Deus. Aleluia. E ali paralíticos andavam. Coxos saíam dali transformados. Surdos sairiam dali ouvindo. Por quê? Porque era um ambiente onde dava honra e respeitava a presença de Deus. Eu vou falar, o Senhor está mandando. Hoje a igreja evangélica, a igreja cristã, depois vocês for me ouvir aí, fazer alguma coisa comigo, eu estou nem aí, porque ninguém paga minha conta. Quem paga minha conta é meu marido, glória a Deus, aleluia, e o céu. Mas na igreja católica, os católicos chegam lá, se tiver algum aqui, pode confirmar o que eu estou falando. O católico chega lá, pega aquele negocinho lá, que é o oráculo da missa, aí ele começa a ditar junto com o padre. Ninguém vai pro banheiro, ninguém bebe água, ninguém toma café, ninguém prepara a mesa do lado de fora. Todo mundo fica quietinho até ele acabar a missa. Aí eu quero ver avivamento. Eu quero viver o avivamento. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Mas eu não sei da honra ao Senhor, a honra devida que o céu precisa. Peraí, o céu me trouxe para dizer para você que Ele se faz presente nesse lugar. Ele quer
médico que está na sua casa, ele quer ressuscitar o seu filho, mas a ordem do céu é honra a presença de Deus. Honra. É bem verdade que a gente precisa aí, principalmente as mulheres. A gente tem aquele período que às vezes precisa de ali naquele lugar, ali naquele banheiro. Mas é para isso. Não é para poder ficar tirando foto. Não é para poder ficar de conversa fiada do lado de fora. Prepara a mesa do lanche antes. Porque durante o grande se faz presente no ambiente. Para ser adorado. Para ser exaltado. Para ser glorificado. Ninguém entra de qualquer jeito na frente de um juiz. Mas diante da presença, a gente fica fazendo gracinha. E o céu me ordena dizer: chega de gracinha, porque é o ano do avivamento neste lugar. Deus, não deixa eu perder o texto, não. Aleluia. Glória seja dada ao Pai. Glória seja dada ao Pai. Eu acho que é interessante porque quem honra a Deus não se preocupa com o que vai falar. Quem honra ao Senhor entra para adorar, entra para honrar, entende que aonde 2 ou 3 estiver reunido, o grande tá. Então o grande tá, eu não quero nem saber o meu estado. Eu não quero saber como estou. Eu não quero saber se eu estou pecando, se eu estou errando, se eu estou devendo, se eu estou prostituindo. Mas eu quero entrar ali para me render ao Senhor. Porque o fariseu, ele olha para Jesus e fala assim: se o Senhor conhecesse ela, é uma pecadora. Se o Senhor conhecesse quem é essa pessoa aí, ela é uma pecadora. Mas Jesus conhecia ela, mas Jesus também conhecia ele. Jesus conhecia a necessidade dele e Jesus também conhecia a armadilha do fariseu. Glória. Aleluia. E eu aprendo algumas lições com esse texto. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que eu preciso reconhecer que eu necessito de Jesus. Eu preciso de reconhecer que todos os dias eu preciso me posicionar na qualidade de valor perfeita para glorificar o nome do Senhor. Eu preciso de entender que eu não sou pronta. Eu preciso de entender que eu não sou o último biscoito do pacote. Eu preciso de entender que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, como o povo fala. Eu preciso de reconhecer que eu preciso. Eu preciso. A segunda lição que eu aprendo aqui é que toda vez que há uma porta aberta, se tem alguém que está sentado na mesa que não está honrando, a porta da reconciliação se abre para alguém entrar e se render ao Senhor. Honrar o Senhor é como aquele centurião fez. Quem lembra aqui da história do centurião? O centurião chega para Jesus e começa um discurso com Jesus e pede Jesus para poder ir lá curar o servo dele. E aí ele vira para Jesus e fala assim: olha, eu reconheço que o Senhor tem um comando. Um comando era mais de 100 homens. Eu creio que o Senhor tem um comando de homens. O Senhor tem aí um exército. Lá como eu tenho na terra, que comando, que domino, que instrui o que fazer nas guerras, o Senhor também tem um exército no céu. Honrar ao Senhor é reconhecer a soberania, a grandeza de Deus. Honrar o Senhor não é simplesmente barganhar com o céu. Eu vou lá porque Ele vai melhorar o meu trabalho. Eu vou lá porque Ele vai transformar o meu marido. Eu vou lá porque Ele vai trazer uma cura para a minha saúde física. Honrar ao Senhor é glorificar a Ele, ser fiel e acreditar que Ele faz antes que Ele faça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma manhã que Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres para honrar a tua presença. Homens e mulheres para honrar a presença. Deus, Ele não mudou. Tem muita tecnologia na terra.
Tem até uns robôs já trabalhando aí no lugar do povo do Amazon. Mas o nosso Deus ainda continua sendo Deus. O nosso Deus ainda opera milagres. O nosso Deus ainda batiza com o Espírito Santo. O povo dele na terra ainda fala as línguas estranhas. Começa a falar aí aquilo que só o céu entende. Aleluia. Eu acho tão interessante aqui. É como se essa mulher tivesse ido naquele lugar ali para revelar quem era Jesus, ou quem era o fariseu. Porque Jesus conhecia ela. Mas aqueles que estavam do lado de fora observando, achavam que ele era um homem douto, eu acredito, porque era conhecedor da lei. Achava que era um homem de posses, porque se fez uma casa para convidar Jesus para sentar na mesa, não ia chegar lá para dar só água para Jesus. Com certeza ela tinha um banquete esperando Jesus. Mas Jesus, essa mulher, ela chega ali para revelar aqueles que estavam por fora. Quem era o fariseu? Quem era aquele homem? Mas ela não, vem para, peraí. Eu vim aqui, ó. Eu vim aqui para trazer honra para esse Jesus, para esse Deus. E o texto sagrado nos diz que Jesus, ele volta para aquele Simão e ele fala com ele, fala assim: Simão, eu cheguei na sua casa, você não trouxe água para lavar os meus pés. Eles andavam no deserto, era cultura. Quando chegavam na casa, quando os judeus chegavam numa outra casa, eles traziam água, lavavam os seus pés, trazia óleo, passava sobre a sua cabeça, porque os cabelos ficavam ressecados, e cumprimentava com um beijo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: peraí, eu cheguei aqui na sua casa, você não fez isso. Essa mulher não. Essa mulher, ela começou a beijar os meus cabelos. Ela se rasgou diante de mim. Com os seus pés, aos meus pés, ela enxugava suas lágrimas com o cabelo. Peraí um pouquinho. Você está sentado na mesa. Você teve tempo de me honrar, mas você não honrou. Eu estou trazendo outro de fora, e esse de fora vai me honrar. Mas nessa manhã de hoje eu estou pregando para uma igreja que sabe honrar a presença. Eu estou pregando para uma igreja que reconhece a presença de Deus. Eu preciso de reconhecer a presença de Deus. Eu preciso de conhecer o Pai. Eu preciso de entender o ambiente que eu me encontro. O ambiente que eu me encontro é ambiente de glória. É ambiente de milagre. É ambiente de milagres. Eu vou repetir de novo, porque eu vejo o Senhor curando pessoas nessa manhã. E vejo o Senhor também renovando aqueles que estão na mesa. A mesa revela quem nós somos. A mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de relacionamento. A mesa é o local onde que nós, eu acho tão interessante, olha o que o Senhor está falando comigo aqui. Quantas vezes eu tenho honrado o Senhor quando eu sento para partilhar o pão na minha casa? Será que eu tenho consagrado aqueles alimentos ali? E dado a honra ao Senhor por ter aquele prato de comida na minha mesa? Ou será que eu como e engolo ele rápido ali? Agradecendo a mim mesma por eu ter tido um trabalho. Olha, eu sou boa nisso aí que eu estou fazendo. O meu trabalho está me trazendo, os dólares estão entrando e essa comida está aqui. Como nós estamos honrando o Senhor. Nós estamos consagrando os nossos alimentos. Não é, talvez não seja a palavra que você quisesse ouvir nessa manhã, mas é a palavra que o céu está liberando para essa igreja nessa manhã. O dia que eu me achar suficiente para que a palavra de Deus não surja efeito na minha vida, em nenhum momento eu estou me colocando em posição de Lúcifer. Eu estou quase chegando no inferno e falando: dá licença que eu estou tomando o seu lugar. Porque eu, como filha, como vaso de barro, que às vezes vem até umas rachadurazinhas, aí o oleiro tem que me pegar, me moldar, colocar aqui, mexer dali para que ele venha derramar o azeite sobre a minha vida. Eu reconheço que eu preciso. Aleluia! Glória a Deus! Eu aprendo aqui mais uma lição
né? Que a mesa revela também quem eu sou. A mesa revela as pessoas que estão sentadas comigo, mas a mesa também revela quem eu sou. Porque na mesa nós sentimos confortáveis, nós estamos comendo, e ali na mesa nós liberamos conversas que talvez o céu não se agrada. E a ordem para a nossa vida é vigia. Porque não adianta nada eu orar se eu não vigiar. Não adianta nada eu consagrar. Eu subi um monte, mas se eu não vigiar, falar palavras torpes diante do Eterno, falar palavras torpes que mata o meu irmão com a língua. Falar porque o Senhor está mandando. Cuidado. O Senhor fala comigo nessa manhã, porque quando nós ministramos a palavra, a primeira vem para mim, depois ela vai para a noiva. E o que o Senhor fala é, olha, o que você está falando? Você está se revelando quem você é na mesa? O que você está falando na mesa? O que você está falando sobre o pastor? O que você está falando sobre as decisões pastoral? O que você está falando sobre a irmã do círculo de oração? O que você está falando até do seu marido? Eu tenho o meu esposo sentado aqui. Hoje vivi situações no meu casamento que um dia eu fui parar dentro de um hospício nos Estados Unidos da América. Eu só dou esse testemunho quando o céu me autoriza. Porque eu joguei fogo no meu corpo tentando suicidar com fogo. Mas ninguém nunca soube o que aconteceu dentro da minha casa. Porque eu nunca defamei com o nome do meu marido. Porque eu tinha convicção que havia sido feita uma promessa sobre a minha vida. E quando essa promessa viesse, o Senhor iria levantar para andar comigo. E está sentado aí para a glória do nome do Senhor. Então a pergunta é, o que você está falando? O que eu estou falando na minha mesa? Como eu estou me revelando na mesa? Mas o céu está mudando situações nessa manhã. Eu aprendo aqui que o fariseu, ele levou Jesus ali não para honrar Jesus, mas para pegar Jesus dentro da lei dele. Mas nós somos uma igreja que nós viemos aqui nessa manhã de hoje para honrar o nome do Eterno, para honrar o nome do Grande, para dizer para ele, olha, eu estou quebrando o meu vaso aqui hoje. Eu vim aqui para quebrar o meu vaso mesmo, Jesus. O Senhor sabe que as perseguições estão sobre essa nação. O Senhor sabe que quando nós chegamos aqui há 25, 20 anos atrás, aqui o dinheirinho era outra coisa, Jesus. E agora o negócio aqui, você vai ali, não dá para comprar nada. Ó Jesus, o Senhor está sabendo que antes eu não tinha que controlar o meu filho na rede social. Não existia isso. Puxa, hoje eu vou dormir, eu não sei nem o que aquele menino ali está vendo. Mas eu vim aqui quebrar o meu vaso diante do Senhor. Eu vim aqui abrir. Eu vim aqui me derramar diante do Senhor. E dizer ao Senhor, cuida tudo para mim. Eu quero te honrar, Senhor. Eu quero honrar a tua presença. Porque eu sei que eu sou a igreja do arrebatamento. E antes desse dia acontecer, eu quero viver o grande avivamento nessa terra. Eu convido que você ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como que você tem se posicionado diante da mesa. Mas de uma coisa eu tenho certeza e convicção. Há um Deus que está aqui nesse lugar. Há um Deus que se faz presente. Há um Deus que tem visto todas as situações que você tem vivido. Há um Deus que cuida de você. O Senhor me traz aqui nessa manhã de hoje para lembrar você. Independente de como você tem se posicionado na mesa, independente de como você esteja, da mesma forma que Jesus olhou para ela e disse: todos os seus pecados estão perdoados. É o mesmo que o céu fala para nós nesta manhã de hoje. Eu apago a história velha e começo a escrever uma história nova para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O inferno está achando que
Eu convido você que queira receber uma oração nessa manhã. Nós estaremos orando aqui por cura física. Nós vamos estar orando aqui por pessoas que não estão conseguindo quebrar o seu vaso diante do Senhor. Nós estaremos aqui orando por pessoas que estão falando assim: Senhor, eu estou sentando na mesa de uma forma errada. Eu estou me posicionando de uma forma errada. Mas hoje, domingo de Páscoa, hoje, o dia que estamos aqui, que a igreja está celebrando a sua ressurreição, eu venho aqui para dizer ao Senhor: oh,